Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TVI, canal 24.2, da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Um abraço gigante às duas principais cidades aqui da nossa região, pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil e todo o centro-oeste do Brasil. Ilhéus e Itabuna, há 20 anos com TV por assinatura. Parabéns a Ilhéus e Itabuna e obrigado por essa grandiosa audiência que vocês nos dão, tá bom? Vamos comemorar junto, hein? Os 20 anos da TVI. Olha, gente, hoje é sexta-feira, sextou, e nós estamos aqui para mais essa edição do programa TVI News. E hoje você já sabe, é dia de O Assunto É, com o jornalista Kleber Torres, que hoje traz um convidado especial aqui, né? O dono da editora Editos, o nosso querido Gaspareto. Editos não, Editos é da UESC, né? É a Via Literário, que inclusive tem um programa aqui na TVI, né, com o Rafael Gama, e a gente, né, sente muito feliz, né, em ter essa editora aqui em nossa região, lançando agora, né, o livro do Alagoas, advogado, né, que é um sucesso de vendas, um livro que tira as dúvidas aí da política. Então daqui a pouquinho, Agenor Gaspareto, que é sociólogo, né, dono de um instituto de pesquisa também, um dos mais renomados aqui da Bahia, ele vai estar aqui conversando com o jornalista Kleber Torres em O Assunto É, tá bom? Então fique ligado. No programa de hoje a gente vai dar uma rápida pincelada aí, né, o que está acontecendo, o que aconteceu esta semana em Brasília, porque essas notícias que virão de Brasília hoje nos diz respeito, né, é sobre a reforma tributária. Vamos falar rapidamente o que está acontecendo, né, sobre o recurso do presidente Lula, que o Zanin acabou submetendo aí pelo Supremo Tribunal Federal, e ele suspendeu a desoneração da folha de pagamento de algumas empresas, e isso pode gerar aí uma possível crise no setor econômico, porque se realmente vingar isso aí, vai ter gente demitindo aí pessoas, né? Então a gente vai falar disso daqui a pouquinho também aqui no programa. Hoje a gente vai conversar com a Raquel Rocha também, no quadro Raquel Rocha Entrevista, né? Daqui a pouquinho aqui no programa. Então tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui, né? A gente vai começar falando sobre o tempo, né? Porque choveu, como a gente previu ontem, quer dizer, a previsão não é nossa, né? A gente passou apenas a informação, a previsão é do IMET e também do Clima Tempo, que ia chover hoje e amanhã em Itabuna e Ilhéus, né? No domingo, em Itabuna, pelo menos, o sol volta a brilhar, é a previsão do IMET. Mas vamos ver, vamos conferir aqui rapidamente, né, como fica o tempo hoje e amanhã, principalmente aqui em nossa região. Ilhéus sofreu muito, como já é de costume, a gente falou isso também ontem aqui no programa, devido à sua topografia, muito parecida com a da nossa capital, Salvador, né? Muitos morros, as pessoas constroem em cima desses morros, porque não tem outro local. Os bairros ficam justamente nessas localidades e quando chove falta aquela encosta bem feita, né? Aquela infraestrutura que a prefeitura acaba não fazendo. E aí tem os deslizamentos. E nós já tivemos hoje em Ilhéus alguns lugares deslizando ali, causando, né, preocupação a várias famílias, inclusive na Tapera. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí uma cena para você lá da Tapera. E isso não é só Ilhéus, Salvador também é assim, né? A gente comentava aqui, e Salvador vem sendo muito castigada nos últimos 15 dias. É o maior período de chuva já registrado em mais de 38 anos em Salvador, né? Então, nós temos aí 15 dias de chuvas. Um dia ou outro ali o sol aparece, mas a chuva retornando. E segundo, né, o Serviço de Meteorologia, isso se dá devido ao aquecimento das águas do Atlântico, que provoca alguns fenômenos ali, como um cavado no norte, né, e um sistema de alta pressão mais ao sul da Bahia, ali próximo ao recôncavo baiano, e empurra ali uma massa, né, de nuvens para o recôncavo, pela Baía de Todos os Santos, e essas nuvens ficam ali distribuídas entre o recôncavo e o sul da Bahia, né, Ilhéus, Itabuna, Valença, Camamu, toda essa região, chovendo muito, inclusive com deslizamento nas estradas também, viu? Tem que ter muito cuidado e atenção. Hoje na rodovia Ilhéus Itabuna também tivemos um deslizamento, parte da estrada ficou interditada hoje pela manhã. Mas vamos lá então conferir como é que fica o tempo, né, nas principais cidades aqui da nossa micro-região.
Começando aí por Canavieiras, que é uma cidade de praia, né? Geralmente as pessoas vão lá pegar o final de semana, a famosa Canes, né? A terra do caranguejo. Olha, tem vídeo aí, tem gráfico? Então vamos mostrar aí, começando por Ilhéus então, vamos lá. Ilhéus amanhã estará a mínima de 23, a máxima de 29. 24% de chance de chuva, o sol vai ficar entre nuvens. Já Itabuna, mínima de 22, a máxima será de 30 graus aí por volta do meio-dia, 33% de chance de chover no decorrer do período, né? Buerarema, 22 de mínima até as 6 da manhã, 30 de máxima a meio-dia, chances de chuva 24%. O sol vai aparecer forte entre nuvens. Itacaré deve permanecer chuvoso todo dia, mínima de 24, máxima de 29 a partir das 11 da manhã. Olha, Itajuípe também tem sido muito castigada pelas chuvas, né, ultimamente. Hoje, por exemplo, choveu bastante em Itajuípe, viu? Continua chovendo. Amanhã vai amanhecer com 22 de mínima, máxima vai chegar a 30 graus ao meio-dia e deve continuar chuvoso amanhã. Já Ibicaraí, a mínima de 22, a máxima de 30, chance de chuva pequena, 24%, o sol fica entre nuvens. Canavieiras vai ficar com tempo fechado, com possibilidade grande de chuva durante todo o decorrer do período, 23 de mínima, 29 de máxima. Já a nossa capital Salvador, né, que vem sofrendo muito nos últimos dias, hoje não choveu muito, o sol ficou entre nuvens, o dia foi parcialmente nublado, mas amanhã vai amanhecer com chuvas, viu? 25 de mínima até as 6 da manhã e às 11 horas 28 graus, 88% de chance de chover no decorrer de todo o dia. Já Porto Seguro, a mínima de 23, a máxima de 28, 72% também de chance de chover durante todo o período. E Vitória da Conquista, a mínima vai ser de 18, a máxima de 26 ao meio-dia. Possibilidade de chuva muito pequena, não deve chover, viu? O sol vai brilhar entre nuvens na nossa querida cidade serrana, Vitória da Conquista. E aqui nos nossos estúdios, né, nesta sexta-feira, os termômetros estão marcando aqui 26 graus nesse momento. O sol vai se pôr, né, devido às nuvens a gente não vai ver, mas o sol se põe aí às 17h23, daqui a pouquinho, portanto, aqui em Itabuna, hein? Bom, vamos falar agora no programa, né, sobre as notícias, o que aconteceu hoje, principalmente em Brasília, né? A comunicação lá entre governo e poder legislativo está pegando fogo, né? Desde a segunda-feira, quando o presidente Lula pediu aos ministros, Alckmin, que é vice-presidente da República também, né? Pediu e cobrou do Rui Costa, do Padilha e de outros ministros a melhor comunicação com a Câmara. Mas não através do seu presidente, o Lira, né? O Lula deixou claro que quer que esses ministros conversem com as bancadas, ou seja, passar por cima do Lira, porque o Lira está travando ali todo o processo, né, dificultando as coisas para o governo. Então, o Alckmin já entrou em campo, né, mas o Alckmin fez um caminho diferente do que o Lula sugeriu. Ao invés de conversar com as bancadas, ele tratou de fazer as pazes ali com o Lira, né, porque eles andaram aí se degladiando aí pelas redes sociais e também pela imprensa, né. Inclusive o Lira chamou o Padilha no início da semana de incompetente, né? E aí, aliás, foi a semana passada isso, né? E o Padilha, né, se fortaleceu com o presidente Lula, inclusive fazendo com que as emendas parlamentares passem pelas suas mãos antes de chegar até os deputados. Então, isso aí acirrou ainda mais os ânimos, porque a gente está aí próximo de uma eleição para a presidência da Câmara e o presidente Lula quer fazer o seu presidente para de um presidente como Lira, né, que negocia tudo que é colocado em pauta. E aí fica essa guerra fria entre o governo e a Câmara dos Deputados, né? E a Câmara dos Deputados prometendo dificultar as coisas para o governo. Agora, essa semana já houve uma decisão aí, que foi uma manobra do governo e que teve vitória, porque o governo conseguiu suspender a pauta da quarta-feira, né? Aliás, foi ontem, quinta-feira, seria realizada a sessão para a derrubada dos vetos do presidente Lula. E aí o Lula fez uma manobra rápida, porque viu que ia derrubar todos os vetos e suspendeu
conseguiu suspender essa sessão de ontem do Congresso Nacional, que era uma sessão conjunta dos deputados e senadores, né? Agora a gente não sabe quando vai acontecer essa próxima reunião para derrubar esses vetos do presidente Lula. Bom, ontem o Zanini, né, que foi o advogado do Lula, que ele colocou no Supremo, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, também entrou em cena. E ele suspendeu a decisão do Congresso Nacional da desoneração das folhas de pagamento de algumas grandes empresas do Brasil que geram empregos. E isso é um acerto que vem desde a época de Michel Temer, né? E sempre renovado ali na Câmara, mas esse ano o Haddad botou o pé na parede. Agora, tudo isso por birra, né? Porque eles entendem que esses empresários apoiam Bolsonaro e não apoiam Lula. E aí o Haddad entrou em campo dizendo que esse dinheiro vai fazer falta no orçamento, mas a desculpa, isso é apenas uma desculpa. A gente sabe que o pano de fundo mesmo é a questão partidária, a questão política. E aí o Zanini ontem suspendeu essa decisão do Congresso Nacional, que é uma decisão correta, constitucional, porque foi decidido pelo Congresso, né? E eles é que decidem realmente isso aí. Mas eles alegaram lá a falta de dinheiro do governo, uma série de outras coisas, e suspenderam essa medida. O presidente do Congresso Nacional, né, que é o senador lá de Minas Gerais, acabou divulgando logo depois que ia recorrer ao Supremo Tribunal Federal por essa decisão do ministro Zanini, né, ontem no Supremo Tribunal Federal. Então tá aí, o Congresso vai entrar com esse recurso, né, para desfazer essa suspensão da desoneração. Agora, já tem empresário falando que se acontecer essa suspensão, se as folhas não forem desoneradas pelo governo, que vai haver demissões. E isso não é bom para o governo, né? Isso não é bom para a economia em geral e para o governo, porque é um governo que está gastando muito, né? Arrecadando muito, e querendo cada vez arrecadar mais e apertando o setor que emprega no Brasil, que já é pouco. Que hoje com o artifício, né, de tecnologias, inclusive com a inteligência artificial, o número de empregos tem caído a cada dia, no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? E no Brasil não é diferente. E a informalidade crescendo a cada dia. Então, se o governo apertar muito a corda, vai acabar enforcando, né, o empresário. E isso não é bom para a nossa economia. Essas são as últimas notícias, né, o Pacheco hoje no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele ficou até hoje em Brasília, que é raro, né, um senador ficar dia de sexta-feira em Brasília, né, ainda mais nesse período agora. Mas ele ficou aí para resolver essa questão. Bom, gente, vamos a Raquel Rocha no quadro Raquel Entrevista, nessa sexta-feira chuvosa aqui em Itabuna, nesse finzinho de tarde, já início de noite. E daqui a pouquinho a gente retorna aqui com o Gaspareto, aqui no quadro O Assunto É com Kleber Torres, tá certo? Daqui a pouquinho. Mas vamos agora com a Raquel Rocha aí, na Raquel Entrevista. Vamos lá, Raquel. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à estreia do programa Raquel Rocha Entrevista, e aqui a gente vai falar de tudo que faz a vida realmente valer a pena. A gente vai continuar falando de cinema, de arte, de literatura, de música e de dança. Hoje meu convidado aqui é Marcelinho Santana, mais conhecido como Wellington, né, Rafa? É porque o nome de todo mundo conhece como Marcelinho da Dança ou Marcelinho Santana, mas o nome dele de batismo é Wellington Santana. Só que ele chama de Wellington é sua mãe, né? E olhe lá, viu, Raquel? E o nome Marcelinho, por que veio esse nome, esse apelido? Marcelinho, quando eu tinha entre 9, 10, 11 anos, eu jogava futebol. E as pessoas notavam, né, a semelhança com o Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca. E aí, de tanto todo mundo falar Marcelinho, acabou ficando o meu nome artístico. Ficou o nome artístico Marcelinho. E todo mundo lhe conhece por conta de sua trajetória na dança de salão aqui em Itabuna, né? Já tem quantos anos que você está na dança, Marcelinho? Já há 20 anos. 20 anos. 20 anos. Conta pra gente como é que foi esse começo. Eu comecei através de um projeto social, né? Comecei Quantos fazendo... anos você tinha? Eu tinha 12 anos. Ah, né? Tava fazendo as contas da sua idade.
Porque, na verdade, eu sempre gostei de dançar. Eu nasci na época da lambada, né? Nos anos de 80, 90, quando a lambada estava no seu auge. Então, eu sou dessa época. E a gente já dançava a lambada. A gente assistia na televisão e tentava reproduzir em casa, né? Sim. Aí dançava com as primas, dançava com as coleguinhas da rua. E aí eu comecei a desenvolver. Depois, na escola, já quando eu fui, já para cursar o 2º grau, Jailton Alves fez um projeto de dança na escola. E aí eu logo quis saber como é que era, quis participar. Na época ele foi o Festival Brasil 500 anos. E aí nesse festival a gente dançou vários ritmos, inclusive. E depois entrei no balé, né? E depois do balé eu conheci a dança de salão. Aí foi onde eu me apaixonei de verdade. Foi quando eu conheci a dança de salão. É aqui que eu quero ficar. Eu falei, é aqui que eu quero. Já 20 anos aí. Já 20 com anos. Essa trajetória. Demorou para você, de aluno, passar a ser professor? Então, Raquel, na verdade não era a minha intenção ser professor de dança. Você só queria dançar? Eu queria dançar, eu queria fazer aula, eu queria conhecer os ritmos, né? Eu queria aprender um pouco mais. Só que na minha trajetória eu sempre gostei de ajudar. Então quando eu via algum colega meu que tinha uma certa dificuldade, eu queria ensinar. E aí todo mundo foi, rapaz, você leva jeito. Aí começou, professor, e ficou. Aí depois eu procurei fazer uma faculdade, né? De dança. Na verdade eu tenho 2 graduações. Sim. Eu tenho uma administração, que foi em 2006, sim. E tenho a de dança, que foi agora. Eu encerrei, me graduei agora em 2019, justamente na pandemia. Então eu consegui fazer, que era o meu sonho, fazer minha faculdade de dança na UFBA. E consegui, né? Consegui realizar esse sonho. E procurei também fazer especializações, participar de congressos, participar de workshops, inclusive em outras cidades, outros países, como na Argentina. Eu fiz o curso de tango, em São Paulo. Aí fiz outros cursos de bolero, forró, no Rio de Janeiro, em Salvador. E por aí fui me especializando. E, gente, Marcelinho realmente é um professor maravilhoso. Eu falo isso porque já foi meu professor, que uma vez professor, eternamente professor, né? A dança de salão aqui em Itabuna, ela é muito forte, e graças a Deus que é. Eu sempre tive vontade de dançar dança de salão. Eu vi, às vezes, nos filmes, porque não era comum a gente ver as pessoas dançando dança de salão, né? Verdade. Você chegava numa festa, num forró, o povo dançava só 2 para lá, 2 para cá. Eu, na minha infância, não me recordo de ver as pessoas dando giro no forró. Mas nos filmes, na televisão, de vez em quando você via alguém fazendo uma coisa mais elaborada. Eu falava, meu Deus, que lindo. E aí, quando eu cheguei em Itabuna, eu via um anúncio de dança de salão. Falei, eu quero. E aí eu digo que todo mundo, assim, que eu já passei pela dança, assim, tem 3 pessoas, assim, que eu sou muito grata, com as quais eu aprendi muito, que é você, Aldenor Garcia. Aldenor, ele acredita em mim mais do que eu mesma. Ele é daqueles que falam, vamos nos apresentar em tal lugar. Eu falo, eu! E também, claro, o nosso querido Alessandro, né, que foi um pioneiro na dança aqui em Itabuna. E não tem como. Muita gente começou na dança com o Alessandro. Inclusive, minha primeira aula foi com o Alessandro e minha querida Roberta. Mas eu fiz aula com você durante um período e o que eu acho muito bacana em você é que você quer o crescimento do aluno. Sim. Tem professor que fica ali só nos mesmos passos. Eu já ouvi vários relatos disso, de alunos que ficam muito tempo na aula de dança e não crescem, não avança, porque parece que o professor tem receio de que o aluno aprenda muitos passos e pare de dançar. E isso não existe, porque, gente, quanto mais você dança, mais você gosta de dançar. E mais você quer dançar, não é assim? E aí você tem isso, você quer o crescimento do aluno, você quer ensinar coisas novas, você fica feliz com o aprendizado. E esse é o verdadeiro mestre, né? Diz que o verdadeiro mestre é quando ele percebe que o seu aluno, eu estou falando de outros alunos que eu jamais, o seu aluno está ficando melhor que ele. Esse é o mestre de verdade. É quando ele ensina
né? E torna aquele outro até melhor que ele. E você só faz isso se você ensinar com o coração, que é uma coisa que você faz. Nas suas palavras iniciais, a gente já percebe o amor que você tem pela dança e também de ensinar. Você não só gosta de dançar, como você gosta de ensinar. Eu até gosto mais de ensinar, de dançar. Foi interessante você relatar, Raquel, essa questão do professor, às vezes, querer segurar um movimento ou outro, não querer que o aluno realmente avance. Inclusive, quando eu fui para a Argentina, eu fui através de um convite de um professor. Na época, eu tinha uma aluna que ela gostava muito de tango, aprender de fato o tango, e ela se dedicava. E aí nós ficamos horas treinando tango, eu ensinando ela tudo direitinho. E aí teve a oportunidade dela ir para a Argentina. Ela foi. Quando chegou lá, ela fez aula com o professor de lá. E o professor achou assim, ele ficou maravilhado, porque, né, brasileira, baiana, chegar na Argentina, dançando tango. Aí ele ficou curioso e ele queria saber quem era o professor dela. Foi quando ela falou, não, meu professor é Marcelinho, ele mora lá em Itabuna. E aí ele fez o convite. Não, assim que puder, venham aqui, eu quero conhecê-lo. E nós fomos e foi muito bom. A gente teve essa troca de experiências bem bacana. Se você não tivesse, se sua aluna não tivesse evoluído, você jamais teria tido. Exatamente. E eu fico muito feliz quando o meu aluno ele desenvolve. Inclusive, eu tenho 2 alunos que hoje fazem parte da escola de Carlinhos Jesus. Eu tenho outro que faz parte da escola de Jamaruxa. Né? Então isso para mim é gratificante. É sinal que a minha trajetória está dando certo. Tá dando. Né? Quando a gente vê que os frutos. Sim, então quando a gente vê que tem os frutos, então a gente fala, olha, estou no caminho certo. E a gente procura continuar. E eu fico muito feliz mesmo quando o meu aluno ele desenvolve, quando ele se desenvolve na dança, quando ele dá certo. Aí eu gosto. E aí, falando em aluno que vira parceira de dança, eu quero convidar aqui nossa queridíssima Fádia. Pode vir, Fádia. Fádia hoje, ela começou como sua aluna, não é? Sim. E aí virou parceira mesmo de dança, virou sua dama. Sim. Na dança e na vida, né? Exatamente. E na vida. Tem isso, muitas pessoas começaram, se apaixonaram através da dança. Vamos falar um pouquinho sobre a vida amorosa de vocês? Sim. Como é que foi esse... Você se matriculou para fazer aula com ele ou você primeiro começou a namorar? Eu fazia academia e na academia tinha aula de dança. Sim. E aí eu pulava no forró. Porque antigamente a gente dançava dançando pulinho. Minha mãe. E aí, na aula de dança, todo mundo, para de dançar, loura. Eu tava loirinha, para de dançar, loura. Mas não me ensinava como é que fazia para parar de dançar, para pular. E aí me falaram, Fádia, procura o professor Marcelinho Santana, que foi ele que me ensinou, o professor de lá da dança, né? Que foi com ele que tudo eu aprendi. E aí eu procurei fazer aula particular com o Marcelinho Santana. Aula particular, gente, só os dois, tá explicado. E aí na aula particular, Marcelinho foi com os dedos, me ensinando as técnicas, a condução dele, né? E mostrando como é que faz para poder realmente dançar linda, assim, sem aquela coisa de estar pulando. E foi indo, e eu fui me apaixonando pela dança. E pela pessoa linda que e Marcelinho realmente é uma pessoa encantadora, é uma pessoa do coração lindo. E quando você falou ali que ele passa tudo com amor, realmente Marcelinho é uma pessoa que ele transmite. Ele ensina com amor, inclusive ensina a terceira idade, né? Tem Raimunda, né? A senhorinha que ela não andava de cadeira de roda e através da dança, hoje ela já não quer saber da cadeira de roda. Marcelinho, né, Marcelinho? Ela vai lá, ela já anda normal e escolhe até quem ela quer tocar, né? Ela fala, eu quero hoje tocar, né? Eu quero escutar Safadão, né, Marcelinho? Mas realmente, a dança, ela ajuda a gente em vários sentidos, no bem-estar, ajuda no estresse, e agora passando aqui pro professor, para ele... E transforma, né? Transforma vidas. E aí vocês estavam falando que vocês começaram no forró, e eu queria que a primeira apresentação de hoje fosse justamente no forró. Então, Rafa, a gente vai agora, nesse momento, viu? Se prepara que vocês vão conferir uma apresentação de Marcelinho Santana e Fádia Gomes no forró.
Ainda bem que essa loucura terminou. Ouvi no rádio que o pior já passou. Agora é tempo pra recomeçar, meu amor. Chama na zabumba, faz meu coração pular. Já tava com saudade desse teu olhar, do som dessa sanfona pra emocionar. Se ainda for um sonho, não quero acordar. São mais de 1000 canções dizendo pra você sentar, mas agora peço pra se levantar. Me abraça com vontade que eu vou te ensinar. É 2 pra lá e 2 pra cá. Eita, shot bom, 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 bom. Um shotzinho bom, 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 bom. Eita, shot bom, 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 bom. Um shotzinho bom, 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 bom. Vai! Chama na zabumba, faz meu coração pular. Já tava com saudade desse teu olhar, do som dessa sanfona pra emocionar. Se ainda for um sonho, não quero acordar. São mais de 1000 canções dizendo pra você sentar, mas agora peço pra se levantar. Me abraça com vontade que eu vou te ensinar. É 2 pra lá e 2 pra cá. Eita, shot bom, 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 bom. Um shotzinho bom, 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 bom. Eita, shot bom, 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 bom. Um shotzinho bom, 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 bom. Vai! Aê, que bacana! Gente, a gente dança a noite toda e não cansa, né? Shot bom é assim, você dança a noite toda. Um shotzinho bom, bom, bom. Eita, shot bom, 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 bom. Um shotzinho bom, 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 bom. Eita, shot bom, 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 bom. Um shotzinho bom, 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 bom. Eita, shot bom, 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 bom. Um shotzinho bom, 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 bom. Vai! Fátia, não cansa não, né? Não cansa. Pode dançar a noite toda, não pode? Sem cansar? A noite Um toda sem shotzinho cansar. bom. A noite toda sem cansar. E, gente, como é bacana, assim, você sair com a pessoa que... Sair no meio do salão, sabe? Dançando, girando. Porque, assim... Você pode até passar a noite toda no 2 pra lá, 2 pra cá. Pode. Quem gosta de forró dança de qualquer jeito, mas é muito melhor, Quando aprende, né? fazer como vocês fizeram aqui, que deram um verdadeiro show. Então você começou no forró, não foi, Fátia? Sim, Do aí- forró você foi conhecendo outros ritmos, eu Aí com o imagino. Marcelinho, né? Como ele Ah. já sabe, ele dá aula de bolero, de tango, né? Samba de gafieira, e zouk, kizomba. E aí a gente aprende um pouquinho de cada coisa nas aulas. Eu acho que eu sei qual é seu ritmo, se não me falha a memória, seu ritmo preferido é samba de gafieira, não é? Samba de gafieira. Samba de gafieira. Por que você gosta tanto do samba de gafieira? É lindo, claro. Eu... E é difícil. Eu acho difícil. o ritmo mais É. difícil. Mas não é impossível. Não. Todo mundo aprende. Ah. Eu gosto de dançar todos os ritmos, mas o samba de gafieira, eu sinto assim uma emoção muito grande quando eu danço samba de gafieira. Parece que é uma coisa assim, fora do comum, né? Eu me arrepio todo quando tô no samba de gafieira, no samba no pé. É um ritmo que eu me identifico muito. É minha paixão de fato. Então, e aí vocês prepararam também uma apresentação de gafieira pra gente, não foi? Isso. Ou você sozinho ou você com ela? Eu preparei o samba no pé. Samba no pé, só ele, né? Isso. Ok, vamos lá, pega o microfone, Fádia. Vamos lá. Vamos ajeitar aqui tudo. Trouxe, ele vai colocar ali o figurino. Coloca o figurino. E solta o som, Rafa. Que a gente vai ter samba. Gente, é muito difícil o samba. Não é difícil? Fala a verdade. Eu sei que você sabe dançar. Assim, que professor
para o professor ficar fácil. Mas é um ritmo difícil, não é? O samba Você sempre teve facilidade? O samba é um dos ritmos mais difíceis. Inclusive eu não gostava do samba por isso, né? Mas porque achava difícil. Porque eu achava difícil. Mas de tanto praticar, de tanto procurar aprender, eu acabei me apaixonando e hoje é o ritmo que eu mais gosto. É o samba. Se você tiver que se apresentar em algum evento, é com samba. O samba. E porque assim, o forró, por ele ser mais fácil, acaba que muita gente sabe dançar, né? E samba não é qualquer pessoa que sabe dançar. Então tem que mostrar realmente aquilo que você faz direito e que poucas pessoas fazem, que no seu caso é o samba. Tango, você gosta também de tango? Como é a sua relação com o tango? Gosto muito do tango. Gosto de ensinar tango, gosto de dançar tango. Acho o tango belíssimo. Porque o tango é assim, a gente viaja, né? A gente viaja acho o tango uma dança muito bonita. Muito bonito. E vamos falar de mais ritmos. Salsa. Eita. Eu entrei na dança de salão querendo aprender salsa. Porque quando eu assisti os filmes, quando eu via os atores dançando salsa, eu achava aquilo ali muito bonito. Eu falei, rapaz, um dia eu quero aprender esse ritmo. Difícil, acelerado. A gente já fez uma apresentação com salsa, não sei se você lembra. Sim. Enquanto eu tava no passo, ele já tava puxando pro outro. Aí quando eu ia no outro, ele já tava puxando pro próximo. Gente do céu! É bem dinâmico a salsa. É muito dinâmico. Mas também é um ritmo muito bonito. Fora isso, quais são os outros ritmos? Tem o zouk. Zouk. Bachata. Que é um ritmo mais sensual, né? O zouk, a gente pode se dizer que é uma roupagem nova da lambada. É verdade. Então... Teve um negócio de lambada francesa. Seria isso a transição entre a lambada e o zouk? Porque eu me recordo de uma fase que as pessoas falavam muito de lambada francesa. Isso. O zouk, a história do zouk com a lambada, que nos anos 80, como eu já falei anterior, explodiu a lambada. Só que depois não se fizeram mais música de lambada, né? Aquela lambada tradicional. E aí foi quando os dançarinos do Kaoma, né, que tocavam a lambada da época, eles tiveram que fazer shows viajando pela Europa. Chegando lá, eles identificaram outros estilos musicais. Por exemplo, o zouk, hoje a gente chama assim, vou dançar o zouk. Mas o zouk, na verdade, é um estilo musical. Aí tem o estilo musical da kizomba, tem o reggaeton, tem a tarraxinha, samba, que são estilos que tem a mesma batida da lambada. O mesmo passo da lambada. Exatamente, né? Só que às vezes um pouco mais lento e às vezes um pouco mais rápido. Então eles falaram, bacana, dá pra gente pegar essas músicas e dançar lambada. É verdade. E aí ficou essa mistura gostosa. Que é o zouk. Né? Que é o zouk, a lambada. Hoje tem outro estilo de zouk, é zouk love, zouk black e por aí vai. Vários estilos. Precisa ter muito molejo, viu? Não sei, jogo de cintura pra dançar zouk. E bachata. Bachata, acho que é o único ritmo que eu não sei nada. Mais fácil. A bachata é um estilo de música assim, muito gostoso de dançar. E não é difícil. É bem tranquilo. Entendeu? Dá pra aprender, é bem fácil. Eu acho que é porque não é do meu tempo. O bachata é mais novo, né? Eu sou dos tempos antigos. Na época não tinha bachata, aí não aprendi. Não aprendi. Esquecemos de algum ritmo? Claro, a gente pode pensar em valsa, né? Valsa é a dança mais antiga que existe, não é? A valsa a valsa é bem antiga. Me corrige aí, viu, professor? Universitário, que faculdade de dança de salão. É o primeiro ritmo, né, de dança. A valsa hoje se usa em baile de debutante, baile de casamento. Muita gente pensa que a valsa é só aquele balanço, né? Não, a valsa tem muito... Tem passos, tem tudo. Tem muitos elementos coreográficos na valsa. Então dá pra gente bastante. É muito bacana, tem passos aéreos. Então, ó a dica, viu? Vocês que estão aí fazendo 15 anos ou que vai casar, vale a pena. Pra você dar show, não ficar só naquele pra lá e pra cá, né? E tem o estilo musical, o ritmo, né, musical, que Fadinha mais gosta, né, que é o bolero. Que é o bolero, que também é o que eu mais gosto. Exatamente. Não sei se é porque é fácil, não é porque é fácil, não. Quer dizer, a gente gosta, a gente acaba achando fácil porque a gente gosta. O bolero, eu acho que me traz muitas lembranças afetivas. Isso.
sabe, da infância. Acalma a mente. E das músicas que os meus pais ouviam. Que muitas vezes... E assim, você ia para um lugar, quando eu era criança, com os meus pais, estava tocando ali uma seresta. Seresta e o bolero Remete àquela andam de mãos dadas, né? O bolero é uma seresta chique. Eu amo, né, Marcelinha? É o que eu mais gosto. E aí, assim, meus pais ouviam muitas músicas de bolero. E então eu cresci ouvindo essas músicas. E eu acho que por isso o bolero é o meu ritmo preferido. E aí, pedi licença para a Fádia para falar, eu não ia deixar o Marcelinho aqui sem gastar ele um pouquinho dançando um bolero, né? Então vamos preparar o bolero? Eu seguro, Kel. Eu estou sem dançar, deixa eu só já pedir desculpa antes, né? Para não pagar. Gente, eu tô há uns 10 anos. Há uns 10 anos. Mas de bolero eu acho que é igual andar de bicicleta, né? Vamos lá, pode colocar. Porque yo seguiré siendo el cautivo de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vida. De vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Gente, de dançar com o professor é que a gente erra, ele acompanha, ele conserta o erro da gente. Tudo lindo. E outra coisa, a gente não precisa lembrar do passo, porque tem 10 anos que a gente não dança, né, Marcelinho? Exatamente. Por causa da condução. Um cavalheiro que sabe conduzir corretamente, você dança, você fecha os olhos e dança, não é isso? Isso mesmo. Isso. A dança é uma parceria, né? É a parceria do cavaleiro e da dama,
onde o cavaleiro precisa conduzir e a dama, elas têm que estar sensível à condução. Porque também não adianta não, viu? Se o cavaleiro for um bom condutor e ter aquela dama que quer adivinhar os passos, quer acelerar, não adianta, quer conduzir. Quer conduzir, viu, gente? São todas. Quer conduzir. Somos mandão. E aí não dá certo. Então, é uma parceria mesmo. Então, um conduz, o outro fica acessível à condução. Na E aí dança, vai. na vida não. Na vida quem manda é a mulher. Sempre. Mas na dança, a condução é do cavalheiro, mulheres. Entendam isso, viu? Na dança tem que ser o cavalheiro. Senão, se a Verdade. mulher quiser conduzir também, não dá certo. É por aí. Que bom, que alegria. Gente, gratidão pela presença de vocês. A gente vai finalizar com eles dançando bolero. Agora sim, agora vai ser a dama de verdade aqui da aula, que Fádia hoje ela tá dando aula junto com ele. Então vocês vão ver agora uma apresentação de bolero profissional. Mas antes disso, eu queria agradecer a presença de vocês. Esse momento lindo aqui, né? Com esse bate-papo, com dança, com essas demonstrações. Gratidão, Marcelinho. Gratidão mesmo e gratidão, Fádia. A gente se sente lisonjeada, né, Marcelinho? Gratidão a você, Raquel. E quando tiver evento, viu? Tiver festival, tiver qualquer apresentação, vem aqui na TVI divulgar com a gente. Pode Combinado? deixar. Combinado. Ok. Então agora a gente vai conferir a apresentação de bolero também, de Marcelinho e de Fádia. Mujer, qué fácil eres. Abres tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor. Yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor. Tú te me vas a volar. Gratidão, gratidão, gratidão e gratidão a você que ficou com a gente até agora nesse programa de estreia, o Raquel Rocha Entrevista. Espero vocês no próximo programa com muita coisa boa. Lembre-se sempre, leia bons livros, assista bons filmes, ouça boa música, dance para a vida, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Esteja aqui com a gente, acompanhe a Raquel Rocha Entrevista e seja feliz todos os dias. Beijos. É isso aí, Raquel. Grande abraço. Raquel, que atualmente é a nova presidente da Alita, né? A gente falou aqui semana passada, ela tomou posse no último sábado, né? Foi uma festa muito bonita. Por sinal, tem as fotos aí, Rafa. Eu queria até mostrar aqui, porque eu fiquei devendo, né? Na segunda-feira eu falei que ia mostrar. E acabou que eu fiquei devendo essas fotos da posse da Raquel Rocha, a nova diretoria da Alita, né? Então, eu vou encaminhar aí para você mostrar aí, né, para o nosso telespectador. Até em homenagem à nossa querida Raquel, né, que é uma pessoa sensacional, né? Raquel, além de ser uma grande comunicóloga, psicóloga, né? Cineasta também, agora presidente da Alita, né? Olha aí, a foto aí da posse, tá o Rafael Gama também ali, Sérgio Sepúlveda, quem é mais aí? Me ajude aí, Gaspari, você conhece todo mundo aí. Lourdes Bertol, né? Grande professora, Margarida Fael tá ali também, enfim.
Muita gente boa, né? Parabéns aí, Alita, e parabéns a Raquel, né? Agora eu me atrevo a dizer parabéns a Alita por ter uma Raquel, né, como presidente aí, porque é uma menina inteligentíssima, né? Uma grande poetisa também, né, Raquel? Uma figura simpática, uma figura agradável, muito inteligente. Parabéns, Raquel, e parabéns a Alita também, né? Itabuna, como eu falei aqui, passou muito tempo sem Academia de Letras, agora temos 3, né? A Grau, a Alita e tem a dos médicos, né, que é presidida por Silvio Porto. Então, aqui é assim, às vezes passa anos sem ter alguma coisa, quando vem muita, né? 100 anos, né? Quase 100 anos sem academia. Diferente de Ilhéus, né, que tem uma academia tradicional, né? É isso aí. Olha, Ilhéus hoje, como eu falei no início do programa, gente, amanheceu, né, com um dia chuvoso, permaneceu assim quase durante todo o dia. Aquela chuvinha fina, né, mais persistente. E nós tivemos alguns deslizamentos de terra. Já tem as imagens aí para mostrar, Rafa? Vamos ilustrar aí. Tivemos ali no alto da Tapera, né? Uma parte do morro descendo ali. E na estrada ali, na rodovia Ilhéus Itabuna também. Amanhã o sol vai aparecer pela manhã em Ilhéus, mas entre nuvens, né? Como eu falei aqui na previsão do tempo. Mas é bom a Defesa Civil, né? As pessoas ficarem atentas, porque poderá voltar a chover no domingo, hein? Então tem que ter muita atenção. Aí, ó, imagens agora aí da Avenida Canavieiras em Ilhéus, veja como tá aí, ó. Ilhéus é uma cidade, né, uma topografia difícil e também falta uma infraestrutura legal para isso, né? E por estar ali no nível do mar também, é uma situação também mais complicada. Então qualquer chuvinha alaga as ruas ali, é um negócio sério, né? E aí causa muito transtorno, né, Gaspareto? Muito transtorno aos moradores de Ilhéus. Uma cidade tão bela, né? Uma cidade agradável para se viver, para morar, para passear. Mas infelizmente choveu, a gente vê aí esse transtorno, né? Para os moradores aí de Ilhéus. Isso aí é a Avenida Canavieiras, mas eu tenho informação de outros bairros também que estão sofrendo aí com alagamentos, viu? Então tá aí. Olha, Itabuna ontem, né, o prefeito Augusto Castro, aliás foi na última quarta-feira à noite, à tardezinha à noite, né, anunciou aí a abertura de licitação para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Cachoeira e de um viaduto ali próximo à ponte do São Caetano, né, fazendo ali um link entre a Avenida Aziz Maron e a Avenida Princesa Isabel. Isso com aquele recurso que eu tanto falo aqui no programa, né? Porque desde quando saiu a aprovação desse empréstimo, a gente não ouviu falar aí, por parte do prefeito, qual o planejamento para o uso desse dinheiro. A gente só sabia o seguinte, que tinha aí um projeto para asfaltamento de 240 ruas que nunca viram asfalto em Itabuna, isso eu já sabia. Mas tinha também aquele outro empréstimo do Banco do Brasil, de 150 milhões. Então, no total, né, a prefeitura vai ter acesso aí a quase 300 milhões de reais. Então a gente estava curioso, o mandato do prefeito Augusto já está acabando, a não ser que ele consiga a reeleição, que para Itabuna, Gaspareto vai falar aqui daqui a pouquinho no programa, mas aqui tem um fenômeno, né, que as pessoas não gostam de reeleger prefeito. Então se ele não for reeleito, o que é que vai ser feito desse dinheiro, né? E a gente ficou nessa dúvida e aí ontem foi anunciado esse projeto, tá aí, né? É uma nova ponte aí para o centro de Itabuna, ligando aí o centro ao São Caetano, né, ali pela Mangabinha, e também um viaduto que vai dar acesso ali ao trânsito, né, da Aziz Maron, vai passando ali a rotatória, aí deixaria de existir aquela rotatória, né, e o viaduto resolveria aquele problema ali do nosso trânsito. Então, segundo a prefeitura, essa licitação foi aberto o processo hoje e provavelmente, né, se não houver aí problemas judiciais, em maio estará concluído o processo de licitação. Estou achando um tempo muito curto para uma licitação tão grande, né? Mas vamos ver. Se isso acontecer de verdade, né, o prefeito Augusto dá um passo gigantesco aí para conquistar o eleitorado. Agora ele precisa começar a obra ainda nesse mandato, porque se não começar esse mandato, o povo não vai acreditar que essa ponte, esse viaduto vão sair mesmo, né? Então vamos aguardar aí para ver. Agora, sendo Augusto ou não sendo Augusto, a gente precisa acabar com essa cultura, né, que temos aqui no Nordeste principalmente. O prefeito entra, aí desfaz tudo que o outro fez, né? E isso tem acontecido muito. Então, independente do Augusto ser reeleito ou não,
o prefeito que entrar vai ter a obrigação de dar continuidade a esse projeto, até porque Itabuna precisa de mobilidade, né? E viabilidade também urbana. Itabuna inchou e olha lá, se não fosse essa diminuição que o IBGE registrou da nossa população, e o número de carros hoje seria bem maior em Itabuna, né? Se a nossa economia tivesse melhor, o número de carros hoje seria maior. Porque há pouco tempo nós só tínhamos 4 concessionárias de carro aqui, hoje temos 10, né? Então carros estão sendo vendidos aí a todo dia, fora aqueles que vêm de outras cidades, que são comprados também em outras cidades e vêm para cá. Então Itabuna realmente precisa rever seu plano diretor, precisa rever sua viabilidade e sua mobilidade urbana, né? E, como disse o prefeito, novos vetores de crescimento, que seriam novas avenidas, como ele também prometeu, né? Aquela lá da Bananeira, né? Que estamos aguardando, né? Esse projeto. E também a que o governador vai fazer do bairro da Conceição até a BA 649, o sinal já está bem adiantada, viu? Vamos agora ao quadro da Dalila Reis e na volta vocês vão ficar com Kleber Torres e o assunto é... Dalila, venha de lá com o quadro 10%. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%, o programa onde você aqui escuta a verdade que vai mudar a sua vida. E de fato, só temos aí 10% que realmente gosta de ouvir a verdade e segue por um caminho diferente. A maioria das pessoas, os 90%, estão aí seguindo a boiada e fazendo o que todo mundo faz. E se você aí faz o que todo mundo faz, com certeza você vai ter resultados igual a maioria. E infelizmente, o resultado da maioria não é o melhor. Então fica com a gente, porque hoje a gente tem um assunto importante para tratar aqui. Hoje nós vamos falar sobre aspectos que nos dá, tá, a vida que queremos, aspectos que nos ajudam a viver a mudança que tanto desejamos. Então eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Depois de uma pesquisa aí com muitas pessoas, vou expor para vocês um resumo de pesquisa de grandes nomes e fatores incomuns que fizeram pessoas simples, pessoas aparentemente improváveis, sair do zero e chegar num lugar extraordinário. A mudança acontece por esses 3 fatos e eu quero que você anote aí para que você também obtenha essa mudança na sua vida. O primeiro aspecto da mudança significa você aí ter um conhecimento certo. O conhecimento, de fato, ele transforma as pessoas. E se você não busca conhecimentos sobre diversas situações, diversas áreas, você será uma pessoa totalmente limitada, ok? O ser humano, ele é do tamanho do seu conhecimento. Ok? Então você aí precisa buscar conhecimentos que façam com que você crie novas sinapses, tá? Cerebrais, e que assim haja uma expansão de nível de consciência. Quando você tem uma expansão do nível da sua consciência, bom, a mágica acontece, o seu cérebro explode e você aí tem mudança de mentalidade. Por quê? Porque toda mudança duradoura, ela acontece quando há mudança de mentalidade, quando o seu mindset, ele expande. E já diz, tá, uma frase de um querido aí, que o cérebro que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Então, se você quer experimentar uma mudança verdadeira na tua vida, você precisa expandir o nível de consciência, a sua mentalidade. E você expande a sua mentalidade com o conhecimento certo, tá? Então, é muito importante você aí escolher vários níveis, tá? Para que você expanda o seu conhecimento. Primeiro, no conhecimento do autodesenvolvimento de quem você é, como você crescer e se desenvolver, como também nos demais quesitos, pessoais, profissionais, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto profissional, em relação à sua saúde, em relação àquilo que você deseja ter um resultado diferente. Então, o primeiro aspecto da mudança está relacionado ao conhecimento certo. Você precisa investir em conhecimento. Eu não estou dizendo que é o conhecimento comum, tá? O conhecimento de você entrar numa faculdade e fazer qualquer curso. Não, eu estou falando de um conhecimento realmente profundo que faz você sair da onda da boiada. Um conhecimento que faz você expandir a consciência
conhecimento diferenciado em relação a você mesmo e em relação ao verdadeiro crescimento que te faz sair da Matrix, certo? Invista em conhecimento e leitura, em você estar em ambientes que falam de coisas que você não sabe, expanda a consciência. Quanto maior o nível de consciência, quanto mais sinapses neurais você fizer através da leitura, de uma palestra, de um treinamento, enfim, quanto mais você se dedicar a expandir o seu nível de conhecimento, você aí será uma pessoa realmente que estará já no começo da acima da média. Porém, esse ainda não é o fator determinante que vai fazer você mudar como você deseja. O primeiro fator é o conhecimento certo. O segundo fator do conhecimento, da transformação da sua vida, é você se conectar com pessoas certas. Entenda bem, a nossa vida muda com base nas pessoas que entram e saem dela. E se você aí tem pessoas na sua vida que não te agregam em nada, eu acho que está na hora de você mudar de mesa, ok? Claro que nós sempre devemos estar sentados em mesas onde as pessoas saibam mais que a gente e nos ensinem. Mas eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Para ressaltar que também é muito importante nós sermos os mais sábios ou inteligentes da mesa, porque o fluxo da vida de fato é dar e receber. Então, por que não auxiliar aqueles que talvez não chegaram ainda no nível de consciência e experiência que nós temos, o nível de conhecimento? O fluxo do crescimento, ele acontece quando eu dou e eu recebo. Então é muito importante você ensinar o que você sabe, você ajudar pessoas a enxergar o que elas não enxergam e que você aí conseguiu perceber através da experiência da tua vida, ok? Mas o segundo fator para que haja mudança radical, verdadeira e maravilhosa na sua vida é você se conectar com pessoas certas. O que você precisa está com pessoas, ok? Então você precisa se conectar a essas pessoas. Então se você tiver um conhecimento certo, você tem conversa, você tem um diálogo bacana. E se você tem uma mentalidade, um diálogo bacana, você vai se conectar com pessoas nesse mesmo nível que você. Então, se você quer crescer, você precisa de conexão. Para a sua vida mudar, novas pessoas precisam entrar na sua vida e algumas pessoas que já não estão ali vibrando da mesma frequência que você, precisa estar saindo da sua vida ou você mesmo precisa tirar elas, ok? Então, você precisa conhecer novas pessoas todos os dias, sempre que possível, porque a tua vida vai mudar com base nas pessoas que você conhece. E o terceiro aspecto da você aí estar em ambiente certo. Quando você é a pessoa certa, conhece uma pessoa certa e está no ambiente certo, tudo o que você deseja acontece na sua vida. Então a pergunta é, quais são os ambientes pelos quais você tem andado? Se você tem andado em ambientes que não agregam valor, que não te faz uma pessoa melhor, tá? Que não te traz aí um crescimento verdadeiro, de fato você está afundando, porque não existe estabilidade. Ou estamos crescendo ou estamos afundando. Então você precisa estar em novos ambientes. Se permita viver em ambientes diferentes para que você eleve o seu nível de consciência, de frequência, para que você conheça pessoas certas. Mas entenda bem uma coisa. Antes de você querer encontrar a pessoa certa, o lugar certo, a oportunidade certa, seja você a pessoa certa. Quando você aí é a pessoa certa, é a pessoa pelo qual vale a pena conhecer, seja enquanto ser humano, enquanto profissional, não importa. Quando você é a pessoa certa, tudo acontece. Então o meu recado para você é que se você de fato quer mudar a sua vida ainda em 2024, quer viver algo que você nunca viveu, quer sentir o que você nunca sentiu, você precisa seguir essa tríade da mudança. Conhecimento certo, pessoa certa, conexão com pessoas certas e estar em ambientes certos. Quando você percorre por essa tríade, a mudança acontece e você está num lugar totalmente diferenciado da boiada. Então, meu desejo é que você viva uma experiência diferente se você quiser pagar o preço disso. Então, paga o preço porque vale muito a pena. E não se esqueça, a conta sempre chega. Então, paga o preço hoje para viver numa manhã bem próxima à vida que você merece viver. Um grande beijo.
Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o sociólogo, ex-professor universitário Agenor Gasparetto, pesquisador na área de ciências sociais e também editor, diretor da Via Literarum, uma empresa fundada há 20 anos e que já publicou até agora quase 600 livros de autores da região e de outros estados do país. E com publicações em português, em inglês e em espanhol, o que lhe dá uma dimensão internacional. Agenor Gasparetto, o que é Mondrongo? Como foi que surgiu a ideia? A Via Literarum, como é que surgiu a ideia? Quando nós começamos a pensar numa editora, primeiro que não havia editoras privadas no interior da Bahia praticamente. Nós fomos, creio que, a primeira ou entre as duas primeiras editoras privadas do estado da Bahia. E na época, isso em 2004, não havia ainda, pelo menos não havia a difusão da impressão digital. A impressão digital estava começando. Então, quando você pensava em publicar um livro, você pensava em gráficas offset, em tiragens grandes, e que era um custo muito alto, era muito difícil publicar. Quando a editora começou com 5 títulos e 1.000 exemplares, ou melhor, 5.000 exemplares de 3 títulos e 2 títulos com 1.000 exemplares cada. Por quê? Era a forma que tínhamos para conseguir um preço final de venda baixo ou em conta, porque se fizéssemos poucos, o custo seria muito alto unitariamente. Então, para se tentar ou se conseguir preço em conta, tiragem alta. E tiragem alta era, ou significa, desembolso alto. Hoje, isto acabou. Então hoje, 20 anos depois, a maior parte das impressões são pequena tiragem, são digital, em média 100 exemplares, mas às vezes 50, às vezes 150, às vezes 200, e reimpressões na medida em que há demanda. Então o custo fica mais baixo, mais interessante, e quando o autor consegue venda, nós fazemos a reimpressão, também pequena tiragem. Então, o panorama editorial mudou radicalmente. Da grande gráfica, da gráfica offset, tiragens grandes, custos altos, para a impressão digital, pequenas tiragens. Isso resultou em outras mudanças muito grandes que poderemos falar mais adiante. Agora é o seguinte, esse tipo de editoração, ela tem custos fixos. Por exemplo, você precisa de um revisor, você precisa de um cara para editar, você precisa fazer a capa. Tudo isso tem custos que são incorporados no custo final da obra. Como reduzir esses custos para você ter um preço competitivo para pequenas tiragens de 50, 100, 150, 200 exemplares? Veja bem, quando nós iniciamos a editora, durante muitos anos tínhamos um dilema: comprar equipamentos gráficos ou não comprar, ter estrutura própria ou não ter estrutura própria. Nós chegamos a usar gráficas rotativas porque nos parecia, numa certa altura, que se nós cuidássemos de tudo, seria bom. Felizmente, o nosso caminho foi outro. Hoje nós não temos nenhum parque gráfico. Para cada edição, se é colorido, se é preto e branco, se é offset ou se é digital, nós buscamos a gráfica que nos dá o melhor preço, a melhor condição e a qualidade que precisamos. E conseguimos também com isso reduzir muitos custos. Outro ponto, nós também não temos revisores próprios na editora, mas nós temos uma equipe de revisores que a cada obra nós encaminhamos o autor para negociar ele diretamente com a revisora ou revisor, ou a editora intermedia, a editora assume
e depois resolve essa questão do custo, né? Mesma coisa ilustrador. Nós não temos uma equipe interna de ilustradores, mas temos vários ilustradores com vários traços, e o autor define qual é o traço que quer para a sua obra e busca esse ilustrador com esse traço para fazer as ilustrações, né, sob medida daquilo que ele considera mais oportuno, né? Então, o fato de não termos estrutura própria, não termos profissionais em tempo integral exclusivos, faz com que o nosso custo operacional seja muito baixo. Basicamente, o aluguel de uma casa, e eu tenho um funcionário que é também diagramador, ele Marcos, que toma conta do processo administrativo da editora. É um funcionário apenas, que também é designer, né? Tudo mais nós buscamos no mercado. Terceirizado. Temos várias opções. Terceirizado. Sim. Agora você falou dos chineses que entram com preços baixos no mercado. Como é que fica essa relação? Você também compra produtos também impressos na China ou tudo aqui no Brasil? Não. Veja bem, ó, a nossa produção é uma produção de autores basicamente regional e baiana. Um que outro de fora, do Espírito Santo alguns, de Goiás outros, e alguns da Itália e do Peru, né, fora daqui. Mas basicamente é regional e baiano, né, a nossa base de autores. E quase toda a nossa produção é pequena tiragem com reimpressões. Então, grandes editoras ou grandes livrarias, para reduzir custo, então manda imprimir na China, manda imprimir, digamos, em grande quantidade, com isso o custo unitário fica muito baixo, e depois, como são grandes redes de distribuição, coloca esses livros produzidos em grande escala em 20, 30, 50 pontos de venda a preços realmente competitivos, e que nós não teríamos como competir porque a nossa tiragem não é 5, 10, 20 ou 100 mil exemplares, é 50, 100. Então o custo unitário nosso não tem como competir com esse tipo de escala, né? Agora você também enfrenta no mercado outro adversário, que é o mundo digital, né? Como é que você entra nessa briga para publicar livros digitais? Veja bem, ó, a editora também edita e-books e livros digitais. A nossa experiência prática mostra que o brilho nos olhos do autor é com livro físico. Eu não encontrei até hoje nenhum autor que editamos digitalmente feliz. Edita, o livro está disponível na Amazon e em outras plataformas, mas eu nunca vejo brilho nos olhos. O brilho nos olhos eu vejo quando o livro está nas mãos fisicamente, né? Essa é uma curiosidade interessante. Então, nós fazemos e-book, claro que fazemos, porque o papel é o suporte do texto, da criação literária, mas o meio digital também é suporte. Então, a editora não é uma editora exclusiva do suporte de papel, não. É uma editora enquanto veículo, quanto base para que a criação literária encontre o seu espaço. Seja ele na versão impressa, papel, ou seja na versão e-book, ou seja áudio, livro. A forma como se manifesta é secundário. O importante é que a editora, no fundo, é esse ancoradouro da criação literária, seja qual forma que ela tome para chegar ao público. O que estou dizendo é que, até hoje, a forma que produz brilho nos olhos, que é um bom indicador, é o livro físico. Agora a Amazon deve ter mais um problema para o autor,
que é o cara está vendendo na livraria, tudo bem, mas ele está vendendo com mais de 1 milhão de livros que estão no mercado lá. E essa competição aí tira o cara do mercado às vezes também. Veja bem, quando nós digitamos um livro, nós podemos, como é que eu diria assim, cadastrá-lo na Amazon, na Submarino e em outras plataformas. E essas plataformas fazem a venda e nós enviamos o livro. Então, são plataformas a serviço da venda. Né? E Canali, como são poderosas, muito poderosas, muito mais do que uma pequena editora no interior da Bahia ou em qualquer outro interior, elas conseguem vender talvez muito mais do que a gente. E os preços são baixos porque não tem o preço do papel incorporado na... Tem essa diferença? Bom, veja bem, essas grandes redes tanto vendem o livro físico quanto o livro digital. Então, quando é digital, o preço de fato pode ser bem mais em conta porque ele não tem custos quase, né? O custo dele é mínimo. E uma vez que você diagrama o livro, digamos, na versão digital, ele é infinito, não? Ele não se encerra com 100 exemplares. Se tiver 1 milhão comprando, por isso que a Microsoft ficou tão poderosa, porque o mesmo programa vendeu milhões de vezes e depois fazia atualizações e revendia. Quantas vezes? Esse é o segredo. Agora, por exemplo, esse ano está fazendo 20 anos da editora. Qual a programação que você tem de edição? Quais os projetos? Que projetos você espera até o final do ano? Quais são a sua agenda, seu calendário para esse ano? Veja, 20 anos para uma editora, para esse mercado editorial, eu acho que é uma conquista relevante, né? Por isso que nós decidimos marcá-la, né? E nós vamos marcá-las com a edição de um conjunto de antologias. Então, a primeira já está na gráfica, que é a segunda edição da antologia Alvorecer, com o movimento Alvorecer. Lá vão estar, se não me falha a memória, 52 poetas. A primeira edição foi com 17 ou 27, essa tem 52 poetas, né? Vamos ter uma segunda edição de uma outra antologia lá na região de Ribeiro do Pombal, Tucano, naquela região que a gente chamou, digamos, de Via Vale dos Poetas, em referência a um rio, a uma bacia hidrográfica daquela região, e os municípios daquela bacia, então, se organizaram. Realizamos a primeira edição e esse ano vamos realizar a segunda edição, também nos 20 anos da editora. Uma terceira antologia exclusivamente pensada para captar a perspectiva da mulher, juntamente com o grupo, com o movimento Alvorecer, denominada Pétalas e Lâminas, né? Então, destinada à mulher. O edital tem inscrições que se encerram agora no dia 30 de abril. Então, essa deverá ser lançada como impresso, talvez, na segunda metade do ano, porque na primeira metade do ano, agora em maio, vamos lançar a segunda antologia, que é a antologia Alvorecer, né? E temos uma outra antologia pensada, mas que ainda não consumamos, mas gostaríamos muito de consumar, que é uma antologia reunindo poetas de rua, excluídos, aqueles poetas que se expressam em praças públicas da região, mas não têm meios, condições, oportunidades de verem a sua poesia impressa em uma edição. Então, nós estamos tentando agrupar esses poetas, a denominação que se puder dar, não saberia, mas eu estou chamando de poetas que estão fora do mercado convencional de produção literária, mas que são poetas que declamam em ônibus, em praças, nos mais diferentes
contextos das nossas cidades. Então, nós vamos então tentar fazer com que eles possam se expressar através de uma antologia que a editora está organizando e que deverá ser também impressa até este final de ano. Né? Interessante, você resgatou uma história aqui em Itabuna, teve um movimento Poetas na Praça, que era um movimento que ganhou a Bahia, foi liderado por um poeta baiano chamado Antônio Short, que chegou a viver algum tempo em Itabuna e fazia contracultura, vivendo todas as dificuldades, imprimindo o livro em aqueles impressoras antigas de tal, de álcool, não sei o que, depois melhorou um pouquinho, mas a coisa assim bem primária e que não usava nem a gráfica efetivamente, a gráfica era um mimeógrafo, assim. Então você está fazendo um resgate de uma história interessante e que Itabuna também tem participação nessa história, né? E Itabuna tem uma vida cultural intensa, porque antes de você chegar na região, teve um movimento expressivo de poesia, de poesia concreta até, que foi um telepoema. São poemas que eram telas de autores locais, com poemas de autores itabunenses como Orlando Matos, que é irmão de Ciro Matos, que tem um livro publicado até pela sua... Um livro não, ele tem mais de 20 livros publicados. 15 livros publicados pela sua editora, né? Sim. Viu? E são livros interessantes e que resgatam uma história. Viu? Então, Kleber, esses projetos todos, com o Clube do Poeta, com o Grupo Alvorecer, com o pessoal aí de Ribeiro do Pombal e adjacências, ele faz parte de um projeto de editora chamado Via Caminho das Pedras. Né? Então, todos esses projetos, eles têm como referência um projeto de editora com essa denominação, Via Caminho das Pedras. Esse projeto de Quilombo tem duas etapas. A primeira etapa é a produção de antologias. A segunda etapa seria um trabalho continuado de aperfeiçoamento da estética poética desses poetas, desses autores, que até hoje não conseguimos ser bem-sucedidos nesse projeto. A rigor, é um projeto de inclusão literária, tanto é que nós não hierarquizamos, nós não cobramos de ninguém, né? Não há nenhuma arrecadação para se fazer essa antologia. Essa antologia é uma contrapartida social da editora para fomentar a criação, fomentar a leitura, né? Essa é a intenção, é que seja inclusão e que a segunda etapa do projeto, se alguém se der o trabalho de ler, está na página da editora, vai ver que ele objetivaria que esse poeta possa ser trabalhado, burilado, aperfeiçoado, para que a cada edição nova do projeto ele seja melhor poeta, um poeta mais com maior capacidade de expressão do seu talento, da sua arte, que é poetizar a palavra, né? Sim, mas sua editora percorreu o caminho das pedras. Foi fácil esse caminho das pedras nesses 20 anos? Não foi fácil. Quais foram as pedras no meio do caminho, segundo Drummond? Eu vou contar uma história, Kleber, já que nós temos um pouco de tempo. Uma das coisas muito difíceis de achar quando criamos a editora é achar o nome. Via Literarum. Via Literarum, que é uma palavra latina, que significa caminho das letras, o caminho da cultura. Via Literarum, né? Mas para chegar aí foi muito difícil, porque todo o nome que a gente pensar para a editora, e quando você é mais jovem, mais idealista, você pensa em nomes bonitos, nomes poderosos, mas quando você buscava o nome, já tinha editora com esse nome, né? Um dia me ocorreu a ideia de Via Láctea. Via Láctea. Eu pensei, poxa, eu acho que achei o nome da editora. Via Palavras, Via Literarum, Via Letras, né? Bom, da Via Láctea veio a Via Literarum, essa analogia, né? E ao criar a Via Láctea, eu descobri que a via era dolorosa, é uma via crucis. Ou seja,
não foi muito fácil. Por que não é fácil? Primeiro que na época a impressão era offset, exigia grandes tiragens para ter preço em conta. Eu falei isso no começo. Hoje está mais fácil, por quê? Porque hoje é pequena tiragem, é digital, né? E por que também é difícil? Porque todo autor imagina que a sua obra, Kleber, é uma obra-prima, é uma obra de grande valor estético. E a gente sabe que uma coisa é o que eu penso, eu também sou autor, outra coisa é o público. E quem tem a palavra para dizer se a minha obra é uma obra-prima, não sou eu, é o autor. E o grande desafio, o grande choque que o autor toma, começando por este autor, é descobrir que a parte mais difícil da criação, da produção, não é nem criar e nem editar, é encontrar ou persuadir alguém que compre e leia. Comprar ainda tem dinheiro, mas ler menos ainda. Não? Bom, às vezes também tem isso, às vezes as pessoas compram, mas não leem. Então, a parte mais difícil é essa. E todo autor, Kleber, gostaria de ser reconhecido, ter o reconhecimento público de que a sua criação, que tem uma conexão com o divino, tem valor, né? E esse valor fica mais fácil de ser evidenciado quando há compra e a leitura, né? Então a parte mais difícil que todo autor descobre é que é difícil encontrar leitores e encontrar compradores. Muito difícil. Essa é a parte mais difícil, na verdade. Né? Agora, o poder público, fala-se muito em cultura, incentiva a cultura, não sei o quê. Tem dinheiro para apoiar as edições desses autores? Aparece verba pública nesse processo editorial? Ou é quase escasso, remoto? Olha, eu diria assim que ao longo dos 20 anos da editora, eu tive uma venda pública, a FIC de Itabuna, uma única venda, num edital, né, juntamente com a Mondrongo do Gustavo Felicíssimo. Então nós dois nos organizamos, incluía livros de outras editoras de São Paulo, do centro do país, mas nós conseguimos então, via edital, fazer uma venda em que incluímos livros nossos. Eu não tive nenhuma outra venda. Agora, os autores também que vão publicar, eles têm acesso a apoio do poder público? Eu recebi essa verba aqui do governo municipal para ajudar no livro e tal. É muito difícil, muito difícil, muito difícil. Não é o comum, não é o dia a dia, não é não. Não é a rotina, não é... E mesmo assim, veja bem, você tem o poder público que poderia comprar obras de autores regionais e ter nas bibliotecas, nas escolas, nas mãos dos professores e dos alunos. Não tem. Mas tem também as escolas privadas. Elas induzem, ou enfim, colocam no seu material livros para serem comprados pelas crianças. Mas são todos, com exceção das pequenas escolas, com poucas exceções, todos são de grandes editoras nacionais. Então já vem o pacote pronto e não há espaço para o autor local e a leitura contextualizada. E não privilegia a cultura local nem regional, né? Quer dizer, ela fica no segundo plano, né? Não fica em plano nenhum, porque não entra no catálogo. Com exceção de pequenas escolas, pequeninhas, e nos últimos 2 anos, de um exemplo que eu vou citar, o Colégio Jorge Amado, em que tem adotado autores regionais, leva os autores para conversar com os alunos e faz trabalho de culminância. No ano passado, no Adonias Filhos, com todos os alunos que trabalharam os livros adotados. Aí faz a culminância no evento. E com os autores presentes. Mas é um acidente, a regra não é essa. A regra é nenhum espaço para o autor local. Agora, o que fazer para mudar esse quadro, esse cenário? Qual seria a alternativa?
Bom, incentivo não tem, né, também? não, veja bem, ó, quando você sabe de editais de prefeituras comprando livros, não são livros nossos que são comprados. E não são empresas locais que ganham a licitação. Então você está fora. Então, a via pública, via Estado, via municípios ou via federal seria interessante que houvesse essa compra regionalizada ou a indução de compra regional, mas isso não tem acontecido, na verdade, né? Bom, e a outra via é a via privada, as escolas, que também não privilegiam o local, né? Então, de um lado e do outro, o autor está abandonado. E o pior ainda, eu acho que é a situação do cara que é poeta, né? A poesia ainda vende menos do que o romance, do que os outros livros. Como é que é esse cenário de vendas? Como é que é? Bom, a poesia, ela se realiza, tem o reconhecimento na medida em que o poeta vai à praça ou vai em eventos públicos e faz a declamação. Então, esse reconhecimento, ele existe, mas não tanto pela venda do livro, não. Pela sua declamação, pelo aplauso que recebe, pela sua poesia ser apresentada, né? Mas venda não está sendo... Bom, imagino que nenhum poeta dessa região viva da sua poesia. Precisa buscar a sobrevivência de outra forma. Agora nós temos um país de pessoas alfabetizadas, quer dizer, nós temos muitos analfabetos ainda, infelizmente, mas apesar de ter um índice de alfabetização alta, quando a gente vai nas redes sociais ler, as pessoas erram muito em concordância verbal, erram na gramática, na sintaxe, erram em tudo, e há um problema entre a educação que está oferecida e a qualidade dessa transposição da informação por esse novo público, esse público. O que você acha que está acontecendo? As pessoas estão lendo menos ou estão mais dedicadas à internet, só a pequenos textos, pequenas coisas, e sem aprofundamento da leitura? Veja, a internet, as redes sociais são um concorrente muito poderoso à forma tradicional de acesso à informação e ao conhecimento. Ou seja, o celular é o que realmente atrai, motiva e prende o jovem e a criança. Então, não há como competir com esse recurso. Bem porque ele engloba todos os outros, engloba rádio, TV, o que você quiser está nele. Ou seja, então, ele é um recurso muito poderoso, que enfecha todos os outros nele próprio, né? Além de permitir bastante interatividade, bate-papos, ou seja, ele é incomparável. Certo. Agora, já que ele é incomparável, nós temos outro problema também para o escritor, para o criador, para o jornalista, para o advogado, é a inteligência artificial. De que forma ela é um adversário do escritor e também um inimigo do editor? Veja, a inteligência artificial, ela pode ser vista também como um recurso que está disponível para todo mundo. Ou seja, o grande problema é que provavelmente, ou possivelmente, muito em breve, se já não a inteligência artificial produz poemas e textos melhores do que muita gente. Né? Bom, é um recurso que quem souber usar vai levar uma vantagem muito grande em todas as áreas, porque ela faz em minutos aquilo que você levaria horas ou dia fazendo sua pesquisa e não a faria tão completa. Então, é um recurso muito poderoso que está ao seu dispor, né? Agora gera perigo, né? Eu pegar a sua foto, botar a sua voz e dizer coisas que você nunca falou, não tem nada para dizer. Sim. Bom, veja bem, toda ferramenta ela tem essa característica da ambiguidade. Depende de como você usa, né? Tanto ela é para o positivo quanto para o negativo, tanto para construir como para destruir, né? A maior parte das coisas tem essa ambiguidade, ou seja, servem para construir e para destruir.
talvez uma das poucas coisas que não tem essa ambiguidade são as armas atômicas, por exemplo. Essas não têm esse lado positivo. É a destruição total, Ou seja, né? ela só tem o negativo. Mas uma faca, um facão, qualquer coisa, depende de como nós usaremos ela. Né? Einstein dizia que depois de uma guerra nuclear a gente vai lutar de pau e pedra, né? Ele acreditava. Bom. Agora, como você é um cientista social, uma pessoa preocupada com problemas sociais e convive com a região e com a cacauicultura, onde você trabalhou vários anos, inclusive na CEPLAC, como pesquisador, eu vejo um grande problema na região, na questão do desenvolvimento. Nós vivemos uma parada histórica no crescimento de Itabuna e talvez de Ilhéus, que tem até ganho investimentos na área imobiliária, com o crescimento de muitos imóveis. Esse ano tem cerca de 2.000 imóveis sendo construídos na orla de Ilhéense. Quer dizer, isso é um ponto positivo. Mas Itabuna tem uma população de 186.708 habitantes. 8,6% a menos do que no último censo anterior. Sim. Nós somos a 161ª entre 5.570 cidades brasileiras. Quando a gente vai para a renda per capita, que é 20 e poucos mil reais, nós somos a 3.179 em renda per capita. Quando nós vamos à Bahia, nós já fomos a terceira cidade em população, hoje somos a 7ª. Esse assunto eu tenho discutido com todo mundo que eu entrevisto, porque eu moro em Itabuna, vivo em Itabuna, amo a cidade, é um lugar onde eu morei já há mais de 50 anos também, desde a minha juventude, e respeito muito a cidade. E eu gostaria de vê-la desenvolvendo e sendo o que ela é, um polo regional de cultura, um polo só regional de comércio, de serviços, e que ela tem a vocação também de se inovar, porque toda cidade tem uma vocação própria para inovação, não sei em que área. Aí quando a gente vai para a Bahia, entre 417 municípios, nós somos 63 em renda per capita e a 7ª cidade. Então hoje também nós temos o preço do cacau uma maravilha. Quando a gente desce para uma análise econômica, a agricultura contribui com 1% do orçamento de Itabuna. Nós temos 14% a 15% de indústria e os outros 64% é o comércio, serviços e tudo mais. Ilhéus, de alguma forma, também perdeu 3% da população, tem 178 mil habitantes. Já é a 167ª cidade brasileira. É a 8ª da Bahia em população, 1 ponto atrás de Itabuna. E é a primeira da região em renda per capita, porque a renda lá é 32 mil e pouco. Então eu queria saber o que é que houve, que a Itabuna perdeu 8,6% da população em uma década, em pouco mais de uma década. É efeito da vassoura de bruxa ou o quê? Veja bem, é difícil você dar uma explicação sumária a um problema que é complexo. Uhum. Então, em primeiro lugar, nós vivemos numa região que historicamente foi monocultura. Ou seja, nenhuma economia assentada numa monocultura, ela tem grandes perspectivas. Por quê? Ela oscila muito. Então, o passado nosso até recentemente é de uma região exportadora, primária exportadora, produzia uma matéria-prima relevante, nobre, que é o cacau, mas importava praticamente tudo o resto. Ou seja, a comida a gente exportava. Ou seja, então, a renda que você ofere exportando, você gasta importando carros, importando praticamente tudo. Então, a questão que eu faria é a seguinte: por que a economia cacaueira, e que gerou tantas cidades, entre as principais, Itabuna e Ilhéus, não conseguiu engendrar uma matriz industrial? O café em São Paulo foi para o país o que o cacau foi para a Bahia. O café conseguiu engendrar um investimento, uma criação industrial poderosa. Criou uma indústria, né? O cacau não conseguiu. Então, essa é a primeira pergunta. Por que nós não conseguimos nos transformar nossa matriz de primária exportadora, que nos empobrece, e se a renda concentra, né?
o dilema pobreza e crescimento, mas um crescimento muito concentrado e que não se distribui, né? Essa é a nossa realidade, mas nós e a nossa economia não conseguiu dar esse salto. Continuamos primários exportadores até a crise da vassoura. Aí, praticamente entramos em crise grave e sem produção. Hoje temos bons preços do cacau. Mas não tem produção. Ou seja, produtividade 20 arrobas, quando eu tinha 50 arrobas naquele tempo antigo. Veja bem, a produtividade ela varia muito entre as fazendas. Tem fazendas altamente produtivas, poucas. A maioria, pouco produtivas. Então, nós não conseguimos transformar a nossa base de primária exportadora em uma base mais complexa. E hoje, o que acontece? Você citou as estatísticas aí. A nossa economia é de comércio e serviços, mas não serviços de alto valor tecnológico. Serviço de baixo valor que não agrega renda, né? Ou seja, e qual é hoje a grande fonte de renda dessas nossas cidades, da região? A máquina pública, municipal, estadual e federal. É essa máquina pública, com seus salários, que faz com que o comércio, já que a agricultura é frágil, a indústria inexiste. Então, o que circula, basicamente, é o quê? É o recurso da máquina pública, nas 3 esferas, que faz com que o recurso circule e dinamize. E nós temos um agravante que eu não lhe falei: 40% da população de Ilhéus e de Itabuna vive do Bolsa Família, ou seja, uma renda abaixo de R$600. Bom, esse é outro dado outro fundamental da pobreza. É a sobrevivência. Por que Ilhéus tem esse boom imobiliário? Porque Ilhéus é litoral, é praia, é turismo. Então, quem tem recurso em Conquista, em Caetité, em Brumado, no oeste da Bahia, ou no centro do sertão, vê em Ilhéus uma forma de investir. Então, Ilhéus se beneficia pela condição de ser polo turístico e um turismo, um lugar maravilhoso. Ilhéus tem cenários fantásticos, né? Então, é um potencial muito... Então, Ilhéus vai crescer pelo turismo, então ele vai atrair muito investimento. Quando constrói um prédio, são materiais, é emprego, é manutenção, tudo isso gera economia. Eu né? encontrei um político local essa semana, eu estava conversando com ele numa reunião, e ele me disse que na próxima década, pelo menos 3 cidades vão passar Itabuna em população. E uma delas é Porto Seguro, em função do turismo, que ganhou 50 e tantos mil habitantes nos últimos anos também. Não, o turismo, ele é um polo atrator de grandes investimentos. Então, as pessoas saem do centro do país, vêm passar uma temporada, uma semana, 2 aqui, gastam, consomem, dinamizam, geram emprego. Então, por isso que as cidades litorâneas, em geral, levam essa vantagem em relação às cidades interioranas. Né? Agora, o que nós precisaríamos é que as nossas universidades, as nossas faculdades, conseguissem fazer com que nós tivéssemos empreendedores, os empreendedores pudessem induzir atividades industriais, outras que não sejam comércio, né? Para que haja mais produção de riqueza, né? E além de reativar, obviamente, e reabilitar a agricultura, né? Você acha que, por exemplo, o Porto Sul, o Aeroporto Internacional, o Porto, a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste e Leste, seriam fatores de ajudar nessa retomada de desenvolvimento, ou precisa algo mais, um gancho a mais? Veja, eu diria assim que são condições necessárias, porque atraem investimentos e injetam recursos na economia, mas talvez não sejam por si só suficientes. São necessários, mas insuficientes para a gente. E também, como eles são faróis, também atrai muito mais gente que vai multiplicar os nossos problemas também, porque as pessoas vendo o Porto Sul, vendo o FIOL, vêm também em busca de trabalho e descobrem que não tem uma nada. miragem, não existe. Agora, como isso passa por uma questão política, e você tem experiência também na área política como pesquisador, é o seguinte, como fazer para
Nós temos problema também na falta de representatividade política da região, e essa falta de representatividade de mais deputados, parlamentares no Estado e tal, essa falta de representatividade também prejudica o desenvolvimento da Itabuna, ou não é necessário isso? É claro que se você tiver líderes que de fato encarnem a sua região e a defendam, você tem mais chances de conseguir recursos. Se você não tem liderança, não tem representatividade, na hora da divisão do bolo você acaba sendo esquecido. Né? Eu acho que a liderança em qualquer situação é uma necessidade e faz a diferença. E nós precisamos de líderes na área política e na área empresarial para a retomada desse desenvolvimento? Em todas as áreas, e líderes orgânicos, líderes da atividade que são de fato representativos, né? Agora nós estamos num ano de eleição e nós estamos nessa transição da cidade. O que você vê nessa tendência dessa eleição? Como é que está? Essas campanhas são amadorísticas? São como? Como é que você está vendo? Há mais de um ano nós estamos vendo a campanha, os candidatos na rua, todo mundo botando a cabeça de fora. E o que você está vendo até agora nesse cenário? Deixa eu fazer um preâmbulo, até para contextualizar um pouquinho. Então veja bem, ó. Cada eleição e cada município são únicos. Não existem duas eleições iguais. Agora, nós temos alguns elementos que nos ajudem a entender. Por exemplo, Itabuna, desde que eu acompanho eleições, desde 92, todas as eleições foram decisões acirradas, apertadas, e que 8 dias antes você não tinha clareza de quem seria o próximo prefeito. Todas, sem exceção. Né? Sempre disputas acirradas, apertadas. Então, se Itabuna tem esse histórico, tudo leva a crer que esta eleição também será assim. Certo. Agora, não necessariamente. A história, ela diz que sempre foi assim, mas não necessariamente, provavelmente. O ano passado, antes do fim do ano, a gente estava conversando num evento cultural até, e a gente falando da tendência da eleição. Aí você me disse, olha, se for o candidato tal, ele está liderando as pesquisas, mas geralmente o candidato que lidera a pesquisa no ano anterior perde no ano da eleição. Nós também temos um problema que a gente conversou, que era a maldição da reeleição. Como é que está o cenário hoje dessa tendência aí? Então, a primeira característica, todas as eleições são apertadas, quem começa muito cedo não chega, né? E na última semana, então, você não tem clareza, ou só se define realmente nos últimos dias, né? Bom, a segunda característica é que nenhuma eleição o prefeito foi reconduzido. Não houve reeleição. Historicamente. Né? Então, a história está dizendo isso. Se a próxima vai confirmar a história ou não, não sabemos. Mas é bom olhar a história. A história é um bom elemento de referência, mas não é garantia. Porque pode ser que em algum dia quebra o tabu e alguém se reeleja. Né? Já Ilhéus, por exemplo, tem um outro panorama. Ilhéus, 4, 5 meses antes, o panorama já está clareado. Sempre foi assim, sempre. De um lado ou de outro, mas sempre com bastante clareza e com bastante antecedência. Bom, se esse ano será assim, não sabemos. Mas é bom olhar a história, para ver o que a história vem aprontando. Poderá confirmar ou, de repente, quebrar essa regra, mas em geral confirma, mas não é garantia, né? Certo. Agora, por exemplo, pode aparecer um nome de terceira via nesse processo sucessório? Seria, por exemplo, o médico, né, Isaac, você poderia ser o Chico França, ou até o Dinailton Oliveira, que teria o nome assim cogitado também, para aparecer como uma terceira posição, ou Geraldo mesmo, né? Sim. Que começou bem até na desconstrução do governo municipal, né? Ele bateu certo e todos os adversários essa desconstrução. Mas, o Kleber, todas essas vias que você apontou já disputaram eleições, já foram candidatos. Então não há nome novo nessa parada.
desse que você citou aí. Todos eles já participaram de eleições anteriores. Só né? o Chico França talvez não, né? O Chico França está entrando agora. Mas veja bem, para que haja terceira via, é preciso que uma das vias principais, em geral são duas vias, a via do prefeito, que tem o poder da prefeitura, da máquina na mão, e a oposição principal. Então, essas são as duas vias que, em geral, são as vias principais. É preciso que uma colapse para que haja uma terceira via. A terceira via só existe quando o prefeito está muito mal e ele implode, desaba, ou quando a oposição está muito mal, que também desaba. Então, se a máquina e o prefeito não tiverem essa condição, que não me parece o seu caso, não há terceira via. A terceira via só surge quando há vácuo. E para haver vácuo, alguém tem que desabar das vias principais. Tem que estar tão mal que abra espaço para que alguém novo surja como onda e emplaque. Eu não vejo esse cenário. Nem Azevedo como uma surpresa, porque ele tem a capacidade de andar nos bairros, de subir morro, descer morro, uma rapidez muito grande, e é jeitoso também no contato com o povo, como o prefeito também é, e pancadinha, né? Que também tem uma vocação populista também, né? Bom, veja bem, gastar sola e sapato, circular, conseguir penetrar, é um elemento importante. Então quem consegue realmente se comunicar, criar empatia, tem possibilidades. Né? O problema é assim que o voto ele é meio escorregadio, é difícil, não é para quem quer. Tem candidatos que naturalmente empatizam e conquistam, outros têm imensa dificuldade. Né? O voto é difícil, na verdade, o voto é muito difícil. Né? E as pesquisas, como é que estão? Você está fazendo alguma pesquisa? Já fez alguma pesquisa? Bom, nós fazemos pesquisa, assim, também aqui queria fazer um preâmbulo. Então, a pesquisa não capta voto, capta intenção de voto. E intenção de voto pode mudar. Por exemplo, se eu entrevisto você, Kleber, eu capto a sua intenção, eu não capto o seu voto. O seu voto é na urna. Né? Então, outra coisa, toda pesquisa trabalha com erro amostral, intervalo de confiança. Ou seja, ela lhe dá um quadro de possibilidade. Ela não pode ser categórica. E é uma fotografia, ou seja, é um momento. Ou seja, neste momento, este é o quadro. Mas quem lhe garante que daqui a 3 meses, 6 meses, o quadro seja o mesmo? Porque tudo está andando. Tudo anda. A sua pesquisa, ela capta um momento E o fato fixo. político qualquer pode desandar uma candidatura, uma besteira que o cara faz, uma palavra maldita, uma coisa assim. Ou uma interpretação maldita, porque hoje não basta os fatos, temos que cuidar das versões, e as versões podem nos desconstruir, e podem ser falsas. Ou seja, você lida com quem trabalha para tentar corroer a sua imagem, tentar desconstruir você. Então, se você não se apercebe desse movimento e deixar, você de repente esvazia. E tem pesquisa fake também nos mercados, né? O bota a pesquisa fake e faz. Como é que vai ser esse anúncio? Não, sempre teve, e eu acho que vai continuar existindo sempre. Né? Porque é da natureza humana. Eu não vejo como impedir isso em absoluto. Você pode criar regra, dificultar, punir, mas sempre haverá a tentação do fake, do falso, do atribuir o que não é verdadeiro, para tentar atingir o objetivo. Isso vai existir sempre. Agora isso gera problema também para a empresa que faz pesquisa, às vezes, que acaba sendo punida sem ter culpa na divulgação da pesquisa, na falsificação do dado, né? Sim, para nós tem sido um grande problema esse, porque eu, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, não tenho o menor interesse em prejudicar ninguém. Eu não tenho interesse. O meu interesse é o quê? É captar uma realidade e colocá-la para quem está me contratando para isso. Eu sei. Se for boa, ótimo. Se for ruim, bom, trabalhe, esse é o dado. É melhor você ter
o impacto negativo da pesquisa, que é reversível, do que ter o impacto negativo da urna, que não tem volta. Então, a pesquisa pode ser trabalhada. Então, a pesquisa não deve assustar ninguém, porque a pesquisa trabalha com intenções de voto. Agora tem muita gente que não é candidata e encomenda a pesquisa para ver quem está, como é que é isso? Bom, veja bem, quem tem interesse na política, quem faz investimentos em candidatos, hoje ninguém mais faz investimento cego. Não, ele quer ter uma pesquisa que seja idônea para ver se aquilo que o candidato conta para o empresário é real ou não é. Se for real, certamente o empresário vai aportar algum recurso. Se não for real, ele não vai desembolsar, não vai. E se o cara também não estiver despontando nas pesquisas e não tiver opção de voto, ele também não tem financiadores, ninguém investe na candidatura. Não. Agora, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque também, às vezes, um candidato tem, por exemplo, um candidato teórico, tem baixa rejeição, não é conhecido, ele não aparece. Bom, aí temos que também dar um tempo para que o marketing, para que quem trabalha esse nome possa desenvolver o nome, divulgá-lo, para aí sim ver se tem ou não tem capital. Porque às vezes não ter intenções de voto numa pesquisa não significa de que você está condenado. Pode significar de que você não é conhecido, você não foi trabalhado, você não existe no imaginário do eleitor como candidato. Então, agora, se você existir no imaginário do eleitor como candidato e tem rejeição alta, bom, aí sim é fim de linha. Aí pode parar, que é melhor guardar o dinheiro do que colocá-lo fora. Sim. Muito obrigado, mas antes de tudo, eu vou fazer uma recomendação de um filme, que é Medo da Chuva, Fear of Rain, de 2021, com Madison Iseman, e que é a história de uma jovem esquizofrênica que denuncia o sequestro de um menino, de uma criança. E tem um jovem que a ajuda nessa tarefa. Mas ela não sabe, como ela é maluca, se o jovem é gente ou se não é. A pista que fica é o carro que esse rapaz usa, tá entendendo? Mas no mais, eu vou fazer uma série de recomendações de livros da Via Literário. Ara uma Vez, uma fábula abecedária de Jorge Amado, Jorge Araújo. Jorge Souza Araújo, desculpa. Jorge Araújo, que é também meu amigo, meu confrade. E o Jorge tem o seguinte, ele tem mais de 15 livros também publicados. Conosco tem 15, mas deve ter mais de 40, juntando todas as editoras. Tem 40 livros publicados. Tem aqui também, uma antologia do Clube do Poeta da Bahia. Nessa antologia eu estou incluído, com muito orgulho, e que foi publicado pela Via Literário também. Aqui é A Casa da Esperança Não Era Verde, de Margarida Fael, que é autora de 3 livros, que fez um romance excelente sobre a questão da orfandade, um drama humano, e que as pessoas devem analisar com carinho. Memórias Escrachadas de um Beco Sujo, de Uluezu Rastalux, é um livro que se insere até no universo da contracultura, da contestação e do próprio Rastafari, que ele é também, e um autor iconoclasta, que veio para derrubar a mesa. Leila Oliveira escreveu aqui Além dos Cômodos. É uma jovem cronista, autor de livros infantis. Aí o primeiro livro de crônicas dela era a nossa cronista no programa Via Literário Encontros em Prosa e Verso, a cronista Leila Oliveira. Aqui está o livro que eu vou ler primeiro, Como se tornar um escritor profissional, Estratégias Vencedoras, de Leila Bruno. Espero aprender muito. É uma tese de doutorado da Bruno Brasil. Catiana Rigor, Todo Mundo é Muita Gente, é um livro infantil. Isto. Aqui, A Palavra de Deus,
de Otoniel Santiago Neves. Sim. Eu incluí esse livro, Kleber, para dizer que a editora publica livros de todos os gêneros, sem exceção. Porque nós queremos ser a expressão do talento desta região, seja em quadrinhos, seja em cordel, seja em poesia, seja em teatro, seja o que for. Certo. Aqui também tem outra alternativa de Miguel Machado, Fagulhas Maçônicas, que é uma obra maçônica, quer dizer, já entra nesse universo de diversificação cultural da informação. Sim. Rafinha, obrigado pela contribuição que você está dando, genial, viu? Os livros e laços de Lara, de Mônica Halili, com ilustrações de Nayara Gramacho, é outra obra infantil também. Sim. E aqui tem uma obra em inglês, que é The Potion That Drives Bad Temper Away, de Silvia Kimo Costa. É português, a posição inglês, que expulsa o mau humor e a poção que expulsa o mau humor. Está em 3 línguas, português, inglês e espanhol. Aqui temos também Ciro Matos, Capanga de Sonetos, que também tem mais de 15 livros publicados pela Via Literarum. A Paleta do Ocaso, de Gabriel Xavier, Sol, Céu, Horizonte, Poesia. É um jovem, poeta, teatrólogo, né? E tem Ramayana Vargens também. Eu conheci a obra de nome, O Amor Tecido nas Nuvens e tal, que é um jornalista, professor, com atuação na área acadêmica, e um nome respeitado na literatura regional. Está escrevendo agora um segundo livro, denominado Então Eu Grito. Então eu grito. Bem, nós já gritamos aqui, fizemos nosso protesto. Agradeço a Agenor Gasparetto a sua colaboração e também homenageio aqui os 20 anos da Via Literarum, que eu tenho um livro publicado lá também, que é um livro sobre a revolta dos coxinhas até, que é a edição de e-book, é livro digital. Muito obrigado, fico lhe devendo essa atenção que você teve. Obrigado e a diversificação. pela oportunidade e boa tarde, boa noite.